meus amados irmãos, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal, compartilhem os vídeos para que outras pessoas possam ver a verdade do Evangelho na Bíblia. Abra sua Bíblia aí em 1 João capítulo 1, versículo 1 em diante, o verbo da vida e a comunhão com Deus. Isso é a leitura desse lindo e maravilhoso vídeo de hoje, ok? O que era desde o princípio, o que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Esse versículo aqui em 1 João capítulo 1, versículo 1 em diante, está falando de Jesus Cristo, Ele está falando a respeito da palavra de Deus que ele trouxe, que foi mandado pelo Pai, Cristo veio para essa terra naquele tempo lá atrás, trazendo uma palavra, trazendo uma palavra para o seu povo, mandado por Deus Pai Todo-Poderoso. Essa palavra se chama Verbo da Vida, Essa palavra se chama Verbo da Vida, que é a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, Isso é o significado, do Verbo da Vida, O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, que é Cristo, E pois a vida foi manifestada e nós temos visto, E dela testificamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, E a nós foi manifestada, Cristo é o verbo da vida. Cristo é a palavra de Deus. A palavra de Deus foi manifestada através de Cristo, A palavra de Deus foi manifestada através de Cristo. E esse apóstolo, os discípulos, foi quem viu, Os apóstolos, os discípulos de Cristo, ele ouviu, eles viram, eles contemplaram, eles apalparam, a respeito desse verbo da vida que era Cristo em carne, Os apóstolos, não todos, porque Paulo não pegou Cristo, só os outros, mas os discípulos e os apóstolos que andaram com Cristo quando ele estava vivo, eles apalparam, eles viram, Eles são testemunha ocular. Os apóstolos, os discípulos de Cristo são testemunhas ocular, de que viram Cristo, que apalparam, pegaram ele tudinho. Os olhos dele viram. Essas são
as verdadeiras testemunhas, não as testemunhas de Jeová, que é testemunha falsa, né? As testemunhas de Jeová é uma testemunha falsa, né? A igreja testemunha de Jeová também é falsa, né? Porque eles não estavam lá, eles não apalparam Cristo, eles não viram Cristo, mas os apóstolos viram, os seus discípulos viram e estão dando testemunho deles através da Bíblia, né? Pois foi manifestado, porque Jesus Cristo é o Espírito de Deus, né? Jesus Cristo é o Espírito de Deus. E ele, o Pai, Deus, o próprio, enviou esse Espírito para a terra para se manifestar, para se transformar em carne como nós, né? Para se transformar em carne como nós, para trazer a verdadeira igreja, né? Que é a igreja de Deus. Cristo é a igreja de Deus, né? E todos os seus mandamentos e doutrina e lei devemos obedecer, não à lei do homem. Eu estou falando no termo religioso, né? Não em lei de homem, doutrina de homens, nem mandamentos de homens, né? Isso não, mas a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, isso devemos obedecer. Mas o de homens, dentro das falsas igrejas, isso nos leva ao inferno, à perdição, porque são pastores e pregadores falsificados, mentirosos, enganadores, e as suas igrejas são falsas, porque foi eles quem inventou e não Deus. Deus mandou a igreja de Deus, igreja de Deus. Foi essa igreja que Deus mandou através de seu Filho Jesus Cristo. Essa é a única e verdadeira igreja, né? Igreja de Deus, né? Pois a vida foi manifestada a nós e temos visto, e dela testificamos, e vós anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso anunciamos, né? Os apóstolos estão dizendo que o que viram, o que ouviu, isso eles estão anunciando, para que vós também tenhais comunhão conosco naquele tempo, né? Para que o povo tivesse comunhão com Cristo e com os pregadores de Deus daquela época. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, né? Então, o povo de Deus escolhido daquele tempo, do tempo de Cristo, né? Escolhido do tempo de Cristo para cá, esse povo está em comunhão com Deus, está em comunhão com Cristo. Aonde está com comunhão em Cristo e em Deus? Na lei de Cristo, na nova aliança, né? Na doutrina de Cristo, nos mandamentos de Cristo, e não de homens dos dias de hoje, dentro das igrejas falsas, né? Dentro das igrejas falsas. Por que eu estou falando essas coisas? Não é para ofender vocês, não. Eu estou falando essas coisas, não é para julgar ninguém, não é para maldizer de ninguém, não. Eu estou falando isso porque é a verdade. Jesus Cristo foi enviado por Deus para trazer a sua igreja. Que igreja é essa? É a igreja católica? Não. É a igreja Assembleia de Deus? Também não. É a igreja universal? Também não. É a igreja adventista do sétimo dia? Também não. É a igreja testemunha de Jeová? Também não. Mas é a igreja de Deus,
única e verdadeira. Igreja de Deus, única e verdadeira. Isso foi a igreja que Deus mandou para nós, para a nossa salvação, através da nova aliança, da lei de Cristo, da doutrina de Cristo, dos mandamentos de Cristo, não de homens, nem das falsas igrejas de hoje. Ok? Sim, o que vimos, o que ouvimos e anunciamos, para isso vos tenhais comunhão com Deus, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o nosso gozo seja completo. Então, o nosso gozo só será completo dentro da legião de Deus. O nosso gozo será completo dentro da legião de Deus, não na religião. É na legião de Deus e não na religião. Porque a religião quem inventou foi a legião de Satanás para enganar o povo, certo? Isso é claro. A legião de Satanás inventou religião e a religião inventou milhares e milhares e milhares de igrejas falsificadas. Não é verdade? Eu estou mentindo por acaso? Não estou. Não estou. Porque existe milhares e milhares e milhares de igrejas falsificadas, criada e inventada pelo homem e não por Deus. Por que foi que eles inventaram essas coisas? Para proveito próprio, pela ganância, pela avareza, não para ensinar salvação para ninguém. Não foi para ensinar salvação, vida eterna para ninguém. Foi para enganar vocês, né? Para proveito próprio, com dízimos, campanhas, congresso, santa ceia, jejum e além das vendas que eles fazem, né? Tudo isso é pura enganação. Tudo isso é falso evangelho. Tudo isso é um engano. E quem prega isso é um falso pastor de Satanás. A sua igreja também é de Satanás, porque é uma igreja falsa, seja católica, seja assembleias, né? Porque tem muita, seja universal, seja adventista, testemunha de Jeová, cristã no Brasil, e etc, etc, etc. Tudo são igrejas falsas, mas tem uma igreja verdadeira que o Pai mandou através de seu Filho. Tem uma igreja verdadeira que Deus mandou através de seu Filho Jesus Cristo, e ele morreu por causa dessa igreja. Cristo morreu pela igreja. Que igreja é essa? A única e verdadeira. Qual é? A igreja de Deus. É bíblico, está na Bíblia. Na Bíblia não tem igreja, católica, não tem. Você não vai encontrar na Bíblia igreja católica. Você não vai encontrar na Bíblia igreja assembleias, adventista e etc. Não vai encontrar na Bíblia. Mas você vai encontrar na Bíblia igreja de Deus. Que Cristo, o próprio Cristo, foi quem adquiriu essa igreja. Cristo adquiriu essa igreja. Como? Morrendo por causa de sua lei, da sua nova lei, a sua nova aliança, a sua doutrina e seus mandamentos. Isso é a igreja de Deus. Eu sou membro da igreja de Deus. Porque muitos por aí dizem: eu sou a igreja. Mentira, você é um mentiroso. Você não é igreja coisa nenhuma.
Nem da verdadeira e nem da falsa você é. Né? Você não é igreja nem verdadeira e nem falsa. Você não é. Porque você não sabe o que é a verdadeira igreja. Se você soubesse o que era a verdadeira igreja, você não estaria numa igreja falsificada, criada pelo homem, aprendendo heresias, né? Não estariam. Você não estaria na igreja católica, você não estaria na Assembleia de Deus e muitas outras que tem por aí. Você não estaria lá se você soubesse a verdadeira igreja, né? Então, a verdadeira igreja é igreja de Deus. Foi o próprio Cristo quem trouxe, mandado pelo Pai, Deus Todo-Poderoso. Né? Isso é a verdade. Leia Atos 20 e 28, 2 Coríntios 1, 1 Coríntios 1, 2, 15, 9, 11, 22 e vai-se embora. Tem Gálatas, tem Tiago, tem vários versículos na Bíblia que diz qual é a verdadeira igreja. E eu te garanto que não é essa que você está. A que você está aí é uma igreja falsa. Foi o homem quem criou, inventou, porque ele é de Satanás. Me desculpem, tá? Me perdoe por eu estar falando essas coisas. Estou falando isso para ofender ninguém, nem julgar ninguém, não, jamais, isso não é minha intenção, não. Não faço live aqui para ofender ninguém, não. Vocês se ofendem porque vocês estão no erro, né? Porque vocês querem seguir uma coisa falsificada. Vocês estão na legião de Satanás. A legião de Deus não ensina isso que vocês estão aprendendo, não. Desculpem, mas é a verdade, tá? É a verdade. Continuando a leitura, isso é 1 João capítulo 1, versículo 5 em diante agora. Deus é a luz, Deus é luz. Aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Ele. Deus é a luz. Aqueles, é no plural, não é aquele, é aqueles. Aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Ele, com Deus, com Cristo, né? Não tem. Vamos ler. Esta é a mensagem que dele ouvimos. De quem? De Cristo. Esta é a mensagem que deles ouvimos. De quem? De Cristo. E vos anunciamos. Os pregadores da verdadeira igreja está anunciando essa mensagem que Cristo deixou, né? Esta é a mensagem que deles ouvimos. Os apóstolos, os pregadores da igreja verdadeira, eles ouviram isso de Cristo. E agora eles estão anunciando que Deus é luz e que nele não há trevas nenhuma. Em Deus não tem treva nenhuma. Em Cristo não tem trevas nenhuma. Porque Deus é puro. Cristo é puro. Né? Se dissemos, preste atenção que isso é forte, gente. Se dissemos que temos comunhão com Cristo ou com Deus, se dissermos, preste atenção, se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus e Cristo, e andamos nas trevas, nós somos mentirosos, né? Não é verdade? Eu vou dar um pequeno exemplozinho, porque vocês falam muitas coisas aí às vezes, tem muitos aí dessa igreja que eu vou falar aqui, aliás, de todas as evangélicas, o povo dela não anda na luz, anda nas trevas. Isso é que é verdade, né? Mas eu vou citar uma mais potente, que é a igreja católica. Todo mundo lá anda nas trevas. Todo mundo lá anda nas trevas. Por quê? Eles dizem, o povo católico diz que está com comunhão com Cristo, que está com comunhão com Deus. Correto? Mas quando sai da missa, né?
quando sai da missa, vai para o bar beber, né? Vai para o bar beber, vai adulterar com a sua esposa, vai adulterar o seu marido, muitos vão se prostituir, não é verdade? Outros vão fumar, né? Outros vão ser gay, outros vão ser lésbica. Que comunhão é essa que vocês têm com Deus se vocês estão andando em treva? Vocês andam nas trevas. Para andar em comunhão com Deus, para nós andar em comunhão com Deus, não devemos ser gay, não devemos ser lésbica, não devemos ser adúltero ou adúltera, não devemos ser prostituta ou prostituto, não devemos falar mal de ninguém, não devemos estar com o olho grande em nada de ninguém, não devemos, se alguém faz mal, retribuir com o próprio mal, né? Mentir, enganar, matar, roubar, beber, etc, 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 etc. Se você quer estar em comunhão com Deus, não pratica essas coisas. E muito mais, porque a lei de Cristo tem mais de 100 mandamentos, se for contar. A lei de Cristo tem muito mais de 100 mandamentos do que a lei antiga, do que a lei de Moisés. Por isso que ela é um pouco dura, né? Para aceitar, não é verdade? É verdade, é muito dura. Por que ela é dura? Porque ela é a lei da salvação. A igreja verdadeira que Cristo trouxe, que é a igreja de Deus, ela é muito santa. E os mandamentos, a doutrina dela é muito severa para quem quer ter salvação, para quem quer ter vida eterna. Não é como as outras, não é como a igreja no deserto, é diferente, né? A igreja verdadeira é totalmente diferente porque ela é verdadeira, porque ela é única e ela não deve ter mácula, de forma alguma. Ela não pode ter mácula entre os seus membros. Eu sou membro. Eu caminho para a perfeição, se caso eu conseguir. E estou tentando. Estou na verdadeira igreja. Estou na igreja de Deus que Cristo trouxe. Eu estou tentando ser o mais santo possível, né? Estou tentando. Não estou dizendo que sou santo, mas estou tentando. Isso é o dever de um cristão que adere a Cristo com sinceridade, com amor puro e sincero. Porque não adianta você dizer: eu creio em Cristo, eu creio em Deus. Não tem isso? Tem. Muita gente fala isso, mas tá nas trevas, tá caminhando nas trevas, tá na prostituição, tá roubando, tá enganando, tá matando, tá fazendo tudo que o outro não presta. Como é que você ama a Deus dessa forma? Você não ama, é um amor fingido, né? Você tá falando só de boca e não vale, não vale. É como os falsos batismos das falsas igrejas. Não serve para Deus, não serve. Não pense você que você é batizado numa igreja dessas falsificadas, inventada, criada pelo homem, que você está batizado. Não está. Não está. Porque essas igrejas falsas não é de Deus, é do homem. Foi ele que inventou, né? Se dissemos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A verdade, meus amados, é muito séria. A verdade é muito séria. Essa verdade aqui, dessa comunhão com Deus, nós temos que se desfazer de muitas coisas para termos essa comunhão e essa verdade, de praticar essa verdade. Não é simples assim não.
né? Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns para com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando é que muita gente pensa, porque Cristo morreu lá na cruz, muita gente pensa, porque Cristo morreu lá na cruz pelo pecado do povo israelitas e das tribos daquele tempo, que era o povo que Deus deu a ele. Cristo morreu lá pelo povo israelita, muito pecador, muito transgressor de Deus. A tribo de Judá, a mais perversa de toda, que Cristo foi eles quem se combinou para matar Cristo, né, naquele tempo, né? Cristo veio para purificar os pecados deles e eles aceitaram a nova igreja, que era a igreja de Deus, que ele estava na igreja que eles criaram já naquele tempo, igreja de estátua, de ídolos, né? Estátua de escultura, como essas do dia de hoje. Lá antes de Cristo, viu? Isso é antes de Cristo. Já existia isso. Evoluiu agora, para os dias de hoje, né? Que agora aqueles ídolos que eram feitos antigamente, hoje são chamados de santo. Mas não é criado por Deus, mas pelo homem. É o homem quem diz, é santa fulana de tal, é santo ciclano de tal. Foi Deus quem criou esse santo? Não, é o homem quem está dizendo que ele é santo ou santa. É o homem, não é Deus, né? E vocês vão adorar aquela coisa lá, né? Isso é muito satânico, muitíssimo, né? Desculpa, tá? Me perdoe, me desculpa, mas é a verdade. Aquele que anda na luz, com ele na luz está. O que é andar na luz? É andar fora dos pecados, fora das transgressões, né? Andar fora das transgressões contrária a Deus e contrária à humanidade daqui da terra também. Não só é de Deus não. Para nós andar na luz, devemos deixar as coisas erradas da terra e as coisas erradas para Deus, para podermos estar em comunhão com eles, né? E o sangue de Jesus, Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando é que isso acontece? Quando nós nos arrependemos, né? Firmemente, de verdade. Quando nós nos arrependemos de verdade, não de boca, de palavra, quando no íntimo, quando nós nos arrependemos no íntimo do nosso ser, né? No íntimo do nosso ser, obtendo aquele amor puro e sincero, porque aquele que tem em seu coração um amor puro e sincero, ele não peca, porque ele está em Cristo e ele está em Deus, porque Deus é amor, né? Se dissermos que não temos pecados, Deus sabe que nós pecamos toda hora. Por isso que nós andamos para a santificação, né? Tem gente que diz, eu tô salvo. Já vi muitos evangélicos das igrejas falsificadas que existem por aí dizer, eu tô salvo. Você já viu alguém nessas igrejas evangélicas falsificadas que tem por aí dizer isso? Eu tô salvo. Já viu isso? Dizer, eu tô salvo. Eu tô salvo. Como é que você tá salvo se você tá nas trevas? Não tem como, meu amor. Não tem como que Cristo e Belial não se unem. A justiça com a injustiça também não se une. Então, se você tem um amor fingido em seu coração, Deus não vai te aceitar. Se tem um amor fingido, Deus não vai te aceitar. Se você faz o bem ao seu próximo, mas do outro lado o seu coração é mau, Deus não vai te aceitar. Se você faz o bem
para obter glamour, né? Para obter aquilo, fulano é uma pessoa boa, que eu vejo ele ajudando o outro, mas o coração dele do outro lado está em treva, não vai servir para Deus. Não vai, meu amor. Porque devemos andar com sinceridade, com justiça pura. Se não for assim, não serve. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Por que Cristo está enfatizando essas coisas? Paulo enfatiza essas coisas. Porque nós somos propostos ao mínimo de pecado que existe nessa terra, devido à nossa concupiscência. E Deus sabe. Para nós chegarmos a Cristo, veja, isso é tão forte e tão duro, que muita gente pensa que o que eu vou falar agora é uma heresia. Porque muita gente pensa que é mais fácil do jeito dele, mas não é. Não é do nosso jeito não. Né? Se dissermos que não temos pecado nenhum, nós nos enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, eu sou membro da verdadeira igreja, única e verdadeira. Eu sou membro da única e verdadeira igreja. Sou membro, eu não sou a igreja, porque nós não somos igreja, somos membros, né? Eu sou membro da única e verdadeira igreja. E aqui está dizendo, se a gente disser que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos. Não é verdade? Isso é verdade. E eu vou dar um exemplo. Agora, que pecado é esse, né? Que pecado é esse? Que engana a nós mesmos. Quando a gente diz, mas eu não estou em pecado. Mas presta atenção. Tem o pecado que é abominação para Deus. Tem pecado que todo pecado é abominável a Deus. Não tem esse, tá? Todo pecado é abominável a Deus. Mas tem um pecado fraquinho que Deus pode não tá nem enxergando em nós. Acredita nisso? Por causa do amor. O amor cobre uma multidão de pecados. Isso é bíblico, está na Bíblia e a palavra de Deus não mente. O amor cobre uma multidão de pecados. Certo? Isso está escrito na Bíblia. O amor cobre uma multidão de pecados. Esse amor tem que ser verdadeiro, tem que ser puro, né? Tem que ter a fé de Cristo, que é obediência a Deus, certo? Esse é o amor que cobre uma multidão de pecados. Esse amor puro, sincero, com a fé de Cristo, esse amor cobre uma multidão de pecados. Por quê? Com a fé de Cristo que nós temos, que é obediência àquilo que Cristo trouxe para nós, esse amor que nós temos, que cobre uma multidão de pecados, não é aquele pecado, vamos dizer, em cegueio. Porque se para Deus nos amar, nós temos que deixar de ser gay. Não é que Deus não nos ame, mas para Ele receber você, se você é um gay, não estou aqui para ofender ninguém, tá? Estou só explicando. Preste atenção. Se você é gay, Deus quer para você ser dele, você deixe essa prática de ser gay, certo? Para Deus te receber. Não é que Ele não ame você, Ele vai amar você, mas você tem que deixar essa prática de ser gay. Se você é uma lésbica, você também, para Deus te aceitar no seu seio, você tem que deixar de praticar isso que você pratica, certo? Porque isso é contrário a Ele. Ele não vai te aceitar. Você tem que deixar, se arrepender,
pedir perdão daquilo que você está fazendo, para poder te aceitar, né? E ter um amor puro e sincero. Você tem de deixar de ser adúltero ou adúltera, você tem que deixar essa prática. Se você é um beberrão, quer estar nos bares bebendo, você tem que deixar essa prática para que Deus te abrace. Você tem que deixar isso para poder Deus te abraçar e te dar o amor necessário. Você tem que deixar de ser prostituta ou prostituta, etc. Você tem que abandonar isso para Deus te receber. Se você rouba, engana, você tem que deixar isso, né? E etc. Vocês sabem agora o resto. Vocês têm que abandonar todas essas coisas, porque isso é abominável a Deus. Agora, como eu estou falando, né, que o amor cobre uma multidão de pecados, esses que eu citei, o amor de Deus cobrirá através do seu arrependimento, de você deixar essa prática, ok? Você deixou. Não é que você não vai continuar a pecar, porque você vai continuar, mas não vai fazer mais isso. Como eu bebia, não bebo. Eu prostituía, ia atrás das quengas, eu ia, mas não faço mais isso. Já faz anos, né? Adulterava, não faço mais isso. Bebia e etc, etc, fumava, tudinho. Não faço mais isso, certo? Porque me tornei membro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, correto? Mas não é como a Bíblia está dizendo aqui, olha. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos, não é verdade? Por quê? Porque mesmo eu, com essa santidade daquilo que Deus quer que eu não faça, pecamos. E eu vou te dizer um simples detalhe pequenino, mas é um pecado que o amor cobre esse pecado. Porque eu vou te dar um exemplo. Eu não vou praticar. Presta atenção, para que você entenda como é o significado quando se diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Isso é verdade. Todos nós pecamos aqui na terra, por mais santos que sejamos, por mais obedientes que sejamos a Deus, nós peca. Sabia? E eu vou te dar um exemplo. Na minha posição de homem, eu estou na frente, eu já fiz em outros vídeos, eu já até relatei isso que eu vou relatar agora. Eu estou na frente da minha casa, passando uma vassoura ali, do alto da rua, eu vejo uma moça, meu olho, a concupiscência do olho, isso é carnal, né? Isso é material nosso, a concupiscência da carne, ela ativa a concupiscência do olho, a concupiscência da carne, que é o nosso ser, ativa a concupiscência do olho. Eu estou na frente de casa e eu vejo uma moça de longe. Ela vem na minha rua, em minha direção. Ela vem de longe. Lá em cima eu estou vendo ela. Mas quanto a concupiscência da carne ativa a concupiscência dos olhos, eu imediatamente olho para aquela moça que vem vindo de blusinha, né? De blusinha, assim, mostrando a metade dos peitos, a barriguinha, o shortinho curtinho. Isso até Satanás pode usar para nos tentar, certo? Aí aquele shortinho curtinho, mostrando as pernas, uma menina linda, ela vem descendo. E a concupiscência da carne ativa a concupiscência do olho. E aí lá vem eu acompanhando ela. Vem acompanhando, até ela chegar em frente a mim. Isso eu estou em pecado. Porque eu estou olhando para essa moça, né, que vem com esse traje indecente, né? Eu estou olhando para ela. Eu sou um cristão. Eu estou na verdadeira igreja. Eu sou um cristão. Eu sou um membro. Mas a concupiscência da carne ativou a concupiscência dos olhos. E eu estou vendo essa moça andando e eu venho acompanhando ela.
E quando ela passa em frente a mim, o que era que para eu ter feito? Logo quando eu avistei, ter entrado para dentro de casa, né? Mas eu não entrei por causa da concupiscência. E ela passa em frente a mim. Eu estou em pecado, porque eu estou olhando para uma coisa que eu não deveria olhar, certo? Mas se ela passar e eu permanecer calado, tudo bem. Eu estou em pecado, estou, porque eu estava olhando aquela moça indecente passar sobre mim. Mas esse pecado, dessa concupiscência, Deus, o amor de Deus junto com o meu, pode encobrir esse pecado, certo? Pode encobrir e não será imputado contra mim. Mas, se ela ao passar na minha frente e eu fizer assim, como eu sou casado, e fizer assim para ela, eu já cometi adultério. Eu já cometi adultério. E aí é um pecado grave. Para com Deus. Para comigo mesmo. Estão entendendo o ponto? É isso, meus amados. Né? É isso aí, o pecado. Né? E quando Cristo nos purifica, é quando nós se abstemos dessas coisas. E aí, se eu vi essa moça e entrei para dentro de casa e me resguardei de não olhar para ela, eu estou sendo purificado por Cristo. Porque eu estou em obediência tanto à igreja que ele trouxe, né, como a Deus. Estão entendendo? Eu não fiquei para olhar essa moça indecente que vinha em minha direção. Isso é verdade, meus amados, né? Se confessamos, né? Se confessamos os nossos pecados a Deus, é fiel, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Né? Porque o verdadeiro cristão, numa hora dessa, se caso eu tivesse dado um cio para ela, eu estaria cometendo adultério, mesmo sem tocar nela. Mas ela passou indecentemente na minha frente, eu sou casado e dei um cio para essa moça, eu estou cometendo adultério. Mas se eu entro depois para dentro de casa, dobro o joelho e vou pedir perdão a Deus, né? Pedir perdão ao meu ser por ter infringido, né, os mandamentos de Deus, Deus pode me perdoar e me purificar novamente daquilo. Porque eu cometi esse pecado em dar um cio para ela, adulterei, né? Mas Deus pode me perdoar, né? Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Não é verdade? É verdade, meus amados, né? É verdade. Então, devemos ter muito cuidado depois de estarmos seguindo a Cristo, depois de estarmos seguindo a Deus verdadeiramente, com sinceramente, com sinceridade, com amor puro em nossos corações, né? Não devemos facilitar para nós não desagradar a Deus com esses atos, né? Eu acho que vocês entenderam. Alguém que chegou agora não vai entender, mas pode depois entender, né? Vamos partir agora para João 2, né? João 2. João capítulo 2, versículo 1 e diante. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, é o restante do outro capítulo, né? Vos escrevo para que não pequeis. Mas,
se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele é quem intercede por nós, mais ninguém. Não existe, nem nunca existiu alguém para interceder por nós, senão Jesus Cristo. Porque as nossas orações é endereçada a Ele ou ao Pai, e só. Não devemos pedir nada a ninguém, nem orar para ninguém, a não ser para Cristo e a Deus. Não existe, não existe, não existe, não existe, até os dias de hoje, quem possa interceder por nós, senão Jesus Cristo. Não existe. Jamais existiu alguém que possa interceder por nós. Por quê? Porque ninguém aqui da terra, ninguém aqui da terra está sentado ao lado de Deus Todo-Poderoso, a não ser Jesus Cristo. Ninguém que morreu, nem os que estavam em Cristo, nem os que obedeciam a Deus, está lá no paraíso. Não tem ninguém lá. Não existe ninguém lá no céu ainda. Todos que morreram, desde a primeira geração até os dias de hoje, os que morreram sem Cristo e os que morreram com Deus ou com Cristo, não está lá, mas estão aguardando a ressurreição do último dia. Estão aguardando ainda. Todo ele está aguardando. Seja Maria, que o povo, o padre da falsa igreja de Satanás diz que Maria está lá no céu, é mentira. Que ela intercede por nós é mentira. Não tem. Não existe ninguém lá no céu para interceder por ninguém, porque a Bíblia é clara no que Cristo mandou dizer. Cristo o próprio Cristo falou que ninguém subiu ao céu. Ninguém é ninguém. Cristo falou que ninguém subiu ao céu. Como é que Maria está lá no céu? Não tem como. Não tem, meu amor. Não tem. Isso é um ensinamento perverso, né? Isso é um ensinamento perverso, mentiroso, enganoso. E quem mente, quem engana, não é de Deus, é de Satanás. Não estou aqui querendo ofender ninguém, julgar ninguém. Não, não. Eu estou falando a verdade para que vocês entendam. Porque o povo cauterizado na mentira não quer entender, não quer absorver a verdade. E a verdade dói, machuca, inflama, faz uma série de coisas. Mas é a verdade. Né? É a verdade. Então, ninguém subiu aos céus, senão o que desceu. Quem foi que desceu do céu? Cristo. Ele desceu e ele voltou. E ninguém mais foi para lá. Ninguém subiu ao céu, a não ser Jesus Cristo. Ninguém desceu do céu, senão Cristo. Então, preste atenção. Não vá comer falsa doutrina, falso ensinamento, ensinamento mentiroso que não vem de Deus, mas de Satanás. Porque a própria Bíblia diz que muitos, não é pouco, muitos virão em meu nome, falando as palavras de Deus, para enganar o povo. Estão enganando você. Agora eu estou falando de mim? Não. Estou falando que está. A Bíblia diz que muitos, Cristo falou, que muitos, não é pouco, é muitos, virão em meu nome. Falando dele, falando de Deus, para enganar. E é isso que está acontecendo até os dias de hoje. São o quê? Falsas igrejas. Falsas igrejas. Falsos pregadores mentirosos e enganadores. São de Deus? Não.
as igrejas e os pregadores são de Satanás, porque são falsos. Assim que Cristo voltou, eles começaram a evoluir. Assim que Cristo voltou para casa, eles começaram a evoluir, porque pegaram a nova aliança, né, o novo mandamento, e através deles eles estão introduzindo heresias destrutivas. É eu que estou falando? Não, é a própria Bíblia quem diz que essas pessoas estão pegando o que Cristo deixou e através dali eles estão criando heresias destrutivas para enganar vocês, para levar vocês para o inferno, porque é assim que a legião de Satanás faz. Foi assim que a legião de Satanás inventou as religiões, né? A legião de Satanás inventou religiões para criarem as falsas igrejas. Isso já vem desde antes de Cristo. De Cristo para cá, elas evoluíram, porque pegaram o mandamento da nova igreja, da igreja verdadeira, única, que é a igreja de Deus, e através desses ensinamentos, eles estão manipulando até o dia de hoje para enganar vocês, levarem vocês ao inferno. É claro, né? Entendeu? Meus filhinhos, estas coisas, Paulo está dizendo, né, no que eu li anteriormente, vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, com Deus, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação dos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelo de todos, de todo o mundo. Aqui é o mundo em geral agora, né? Não é no mundo de pecado, mas o mundo em geral. Todo o mundo. Né? Entenderam? É assim. Voltarei com um novo vídeo, se Deus permitir, né? Em 1 João capítulo 2, que vai relatar o amor fraternal. O amor fraternal. Esse é o próximo vídeo. Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal. Compartilhem esses vídeos para que outras pessoas possam ouvir a verdade do Evangelho, né? E deixa o joinha, ative o sininho, né? Muito obrigado a todos pela atenção. Que Deus abençoe cada um de vocês, né, com muita paz, saúde, prosperidade. E mantenham-se firmes. Abandone as igrejas de Satanás, as igrejas inventadas pelo homem, porque isso não vai te trazer salvação, mas perdição, né? E tenho dito,